Olá, boa tarde. Com o avanço da vacinação e a rotina aos poucos voltando ao normal, muitos brasileiros decidiram aproveitar o feriado da Independência para viajar. Mas, pelo menos nos aeroportos, a vida do passageiro não está lá muito fácil. E não só durante esses dias. As reclamações sobre cancelamentos de voos, dificuldades de reembolso e propaganda enganosa dispararam nos últimos meses. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar como o consumidor deve agir nessas situações. E você vai ver também. Com autorização do ministro Alexandre de Moraes, ex-deputado Roberto Jefferson deixa presídio e é transferido para hospital no Rio de Janeiro. Incêndio destrói parte do prédio do Tribunal de Justiça do Ceará. E ainda, faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2022, Tribunal Superior Eleitoral alerta para as regras das pesquisas eleitorais. Elas precisam ser registradas pelas instituições organizadoras até 5 dias antes da divulgação do resultado. Um incêndio destruiu parte do Tribunal de Justiça do Ceará na madrugada de hoje. Ninguém ficou ferido. O fogo atingiu 2 andares do prédio que fica em Cambeba, região administrativa de Fortaleza. A fumaça pôde ser vista de longe. O alerta foi dado por seguranças terceirizados do tribunal. Segundo os bombeiros, o fogo começou no almoxarifado por volta das 4 horas da manhã e só foi controlado às 8 horas. Uma perícia técnica vai apurar a causa do incêndio e a Defesa Civil vai avaliar se houve algum dano na estrutura do prédio. Segundo o tribunal, não houve prejuízos para os processos, porque mais de 99% das ações na corte estão digitalizadas e os servidores da Justiça vão continuar cumprindo suas atividades na modalidade teletrabalho. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a saída de Roberto Jefferson da prisão para fazer tratamento em hospital. O ministro considerou as informações da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, que apontam a insuficiência do tratamento médico recebido no presídio para o quadro de infecção urinária. Alexandre de Moraes determinou que o ex-deputado seja monitorado por tornozeleira eletrônica e não receba visitas sem autorização judicial, exceto de familiares. Ele também não pode acessar redes sociais, dar entrevistas ou manter contato com outros investigados. Roberto Jefferson deve voltar para a prisão assim que houver liberação da equipe médica. O ex-deputado foi preso preventivamente no dia 13 de agosto, no âmbito das investigações sobre uma suposta organização criminosa que busca desestabilizar as instituições republicanas. O secretário-geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal, Pedro Felipe Oliveira, foi o convidado de mais um episódio do podcast Supremo na Semana, que foi ao ar no sábado. Durante a entrevista, o secretário falou sobre o recém-criado programa de combate à desinformação. Ele é o coordenador do comitê gestor da ferramenta. No podcast, o secretário-geral da Presidência do STF, Pedro Felipe Oliveira, disse que o programa é um reforço institucional para identificar notícias falsas ou deturpadas sobre a Corte e os ministros, além de permitir reações e contramedidas para a difusão de informações corretas. Nós entendemos aqui no Supremo, em virtude desses aspectos, que era o momento de um reforço institucional sobre o monitoramento de como essa desinformação acontece, algumas reações, algumas contramedidas de trazer informações claras, reais, objetivas, verdadeiras sobre alguns pontos que têm sido conversados nas redes sociais e, de maneira geral, proporcionar debates, proporcionar discussões, proporcionar ações e parcerias com instituições públicas e privadas sobre esse tema, trazendo um programa que atua não na parte judicial, mas sim na parte administrativa do Supremo Tribunal Federal. O programa de combate à desinformação foi criado pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. A ferramenta vai contar com a atuação de técnicos de diversas áreas no âmbito do tribunal. No podcast, o secretário-geral da Presidência da Corte destacou que a falta de informação não é novidade, mas o impacto disso no momento político atual é preocupante. A desinformação sempre existiu, mas é importante também entendermos a dimensão que a desinformação atinge nesse contexto atual, que eu costumo chamar de revolução digital.
No momento atual, nós estamos vivendo uma transformação em que diversas ferramentas tecnológicas, como a internet, a inteligência artificial, que já existiam há muitos anos, deixaram de ser fontes secundárias de produção de informação para se tornarem fontes primárias de produção da informação, de políticas públicas, de decisões administrativas, de decisões judiciais, e isso torna o ambiente da desinformação muito mais dinâmico, muito mais polarizado e muito mais eficaz do que nós costumávamos ver algumas décadas atrás. Durante a entrevista, o secretário também rebateu algumas críticas de que, com o programa, o Supremo iria definir o que é verdade ou mentira. Ele explicou que a Constituição garante a liberdade de expressão, de imprensa e de exposição e difusão da informação dos mais diversos temas e que o Supremo é guardião da Constituição. A Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional do Ministério Público Federal divulgou uma nota em que demonstra preocupação com as manifestações marcadas para amanhã, 7 de setembro, e para o próximo dia 12, mas que confia que os integrantes dos órgãos de segurança pública vão manter plena obediência à Constituição, às leis e ao regime democrático. A Câmara do MPF também defende a liberdade de expressão e tem a convicção de que eventuais abusos e violações à ordem democrática serão rigorosamente investigados e punidos. Estão suspensas em todo o país as ações que discutem o uso indevido de imagem de jogadores no jogo de videogame Football Manager. O pedido feito pela Sega Corporation foi deferido pelo Superior Tribunal de Justiça. O presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, determinou que sejam suspensos em todo o território nacional os processos individuais ou coletivos que discutem o uso indevido de imagem e dados biográficos de profissionais de futebol no videogame Football Manager, produzido pela Sega Corporation. A suspensão atinge os processos em que sejam debatidas as seguintes questões: competência do juízo, legitimidade passiva da Tectoy, documentos essenciais à propositura da demanda, prescrição, ocorrência ou não de suprécio, possibilidade de violação ao direito de imagem apenas com o uso de desígnios representativos dos autores, ocorrência ou não de fato de terceiro como excludente de nexo causal em razão da ausência de comercialização dos jogos Football Manager no Brasil desde 2016. O pedido de suspensão nacional foi apresentado ao STJ após o Tribunal de Justiça de São Paulo ter admitido incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, sobre o tema. Na decisão, o tribunal apontou que havia no estado mais de 1.000 ações envolvendo pedidos de indenização pelo uso de imagens e dados de jogadores de futebol no videogame. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino ressaltou que o próprio Tribunal Paulista indicou a existência de divergências internas no julgamento de ações semelhantes sobre o tema, o que também aponta a possibilidade de julgamentos divergentes em outros estados e agrava o risco à segurança jurídica e à isonomia, caso não haja a suspensão nacional. O ministro destacou também que a solução uniforme das controvérsias relacionadas aos diversos desdobramentos jurídicos do suposto uso sem autorização de dados biográficos de jogadores no Football Manager atinge diretamente a comunidade dos profissionais de futebol, incluídos no jogo eletrônico, que se beneficiará com um tratamento isonômico garantido pela fixação de um precedente qualificado. Ao suspender as ações, o magistrado ressalvou que a medida não impede a apreciação de requerimentos de tutela de urgência. A suspensão, salvo decisão expressa em contrário, valerá até o trânsito em julgado de decisão do TJSP no IRDR. E no próximo bloco a gente fala sobre os problemas que os passageiros vêm enfrentando nos aeroportos e o que fazer para evitar prejuízos. Voltamos em instantes. Em relação à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá na Constituição Federal de 88, destaca o artigo 225, que nos traz um rol de princípios. A partir da interpretação desse dispositivo como 170, também da Constituição Federal, nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela consagra esse princípio do desenvolvimento sustentável
sendo totalmente compatível com o Acordo de Paris e também o desenvolvimento de uma economia sustentável, uma economia verde. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, muita gente aproveitou o fim de semana prolongado para viajar. Mas para alguns, a expectativa de lazer trouxe de volta uma antiga realidade: os problemas na hora de embarcar. Quando decidiu pegar um voo de Belém para o Rio de Janeiro, Salima buscava a forma mais confortável de percorrer os mais de 3.000 quilômetros que separam as capitais. Ela não sabia que teria de enfrentar uma maratona de mais de 24 horas. Metade desse tempo esperando no aeroporto de Brasília. Tudo isso porque um voo foi cancelado e depois o outro atrasou e ela perdeu a conexão. Totalmente lesada, desrespeitada é essa a palavra, porque eles não conseguem dar qualquer tipo de amparo para o consumidor, qualquer tipo e sequer tentam amenizar a tua situação com qualquer outra solução viável. Camila veio de Natal para Brasília para o feriado de 7 de setembro e disse que teve que desembolsar R$4.000 com as passagens porque não conseguiu usar os pontos. Segundo ela, a rede da companhia aérea estava fora do ar há 15 dias. Primeiro disseram que era uma manutenção agendada. Gente, manutenção não dura 15 dias, né? Depois você não conseguia entrar para acessar seus pontos. Isso começou na Smile, tá? Aí quando você ia entrar, sumiu o localizador. Era como se sua viagem não existisse. Passaram-se 5, 6 dias nisso. Ninguém resolve, ninguém atende. Mandam procurar pelo Facebook, do Facebook mandam procurar pelo Instagram, só que ninguém resolve a situação. De acordo com dados do governo federal, nos 3 primeiros meses deste ano, o número de pessoas que usaram o transporte aéreo foi bem menor que o mesmo período do ano passado por causa da pandemia. Apesar da queda no número de passageiros, os problemas decolaram. O número de reclamações foi 16% maior que em 2020. Nesse intervalo, foram registradas no site consumidor.gov.br 22.645 reclamações em relação às empresas aéreas. Os principais motivos de queixa foram propaganda enganosa, reembolso e dificuldades para alterar a data da viagem. E a gente conversa sobre esse assunto ao vivo pela internet com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, a doutora Lília Brandão. Aqui, antes de mais nada, eu dou boa tarde agradecendo a presença aqui em pleno feriado prolongado, na verdade, né, doutora? Aqui para conversar conosco sobre esse tema na TV Justiça. Bom, essa questão dos problemas na hora do embarque, elas já não são propriamente uma novidade, mas com certeza há um represamento por conta desse período da pandemia que acaba aumentando, inclusive pelo desejo das pessoas viajarem e às vezes por falta de organização das empresas. Como é que o seu departamento está acompanhando isso? Que recomendações já são feitas para que as pessoas evitem prejuízos? Primeiro, boa tarde, Cadu, boa tarde a todos que estão assistindo o programa. Aqui pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, nós temos feito um acompanhamento muito a par e passo do que tem acontecido com os consumidores, principalmente na parte do transporte aéreo. Nós fizemos recentemente pelo Ministério da Justiça, junto com o Ministério do Turismo, em colaboração com a ANAC, uma cartilha que foi lançada agora no dia 1º de setembro, para fazer orientações aos consumidores justamente nesse primeiro passo, antes de adquirir as passagens ou antes do seu trânsito. Nela nós fazemos uma série de recomendações e explicamos aos consumidores quais são os seus direitos. Em relação ao que aconteceu agora com a pandemia, esse acordo de cooperação ele veio justamente em razão de um incremento de aproximadamente 400% que nós tivemos de reclamações voltadas a esse setor aqui na nossa plataforma de autocomposição do governo federal, que é o consumidor.gov.br. Então, justamente para dar atenção a esse incremento dessa reclamação, nós promovemos essa cartilha junto com os outros ministérios e a ANAC. Doutora, é uma recomendação que já existia e que com certeza ela fica reforçada. Mesmo que a viagem esteja transcorrendo bem na hora do embarque, importante fazer meio de prova, guardar todos os recibos, as comunicações por internet. Isso é importante caso nós tenhamos algum problema posteriormente.
Sim, as recomendações, elas, nesse sentido, elas sempre permanecem a mesma, isso é direito do consumidor, sempre mantenham os seus recibos em dia, sempre guardados. Por exemplo, nesse último ano, né, que nós, quase 2 anos agora que nós estamos enfrentando a pandemia, nós tivemos uma lei em 2020, que ela foi reforçada agora em 2021. Ela começou em 19 de março do ano passado e ela vai até 31 de dezembro desse ano, onde existem previsões, por exemplo, para cancelamento, no caso de passagens ou alterações de voos, e como funciona todo o perfil de reembolso para o consumidor nesses casos. Então, é muito importante manter toda a sua documentação guardada para poder receber de volta todos aqueles seus haveres que foram dispendidos e, eventualmente, a viagem não tenha acontecido. Alguns aeroportos tinham a presença de juizados especiais, por exemplo, que facilitavam se recorrer de uma determinada situação que surgisse de repente. Como é que está essa situação nesse período, não é pós-pandemia, mas em que há uma recuperação da possibilidade de viagens, mesmo ainda estando com a pandemia? A atuação deles continua, em alguns casos nós temos uma diminuição de funcionários ou do atendimento presencial justamente em razão da pandemia. Por isso nós aqui pelo governo federal fazemos questão de chamar os consumidores para o consumidor.gov, que é .gov.br, que é a nossa plataforma de autocomposição. O que isso significa? Que nós colocamos em contato diretamente o consumidor com os fornecedores. Então, por exemplo, aí na reportagem eu estava falando sobre a dificuldade de atendimento, que às vezes liga, não recebe retorno, ou então vai no balcão de atendimento, também não consegue um retorno. Na nossa plataforma, nós temos meios de colocar o consumidor em contato direto com a companhia aérea, nesse caso específico, de forma a promover o melhor ajuste entre o consumidor e a companhia. Nós temos meios aqui de, inclusive, por intermédio de métricas e de avaliação, tentar melhorar esse atendimento. Doutora, eu gostaria, aliás, eu vejo que aí atrás da doutora tem escrito aí consumidor.gov.br. Exatamente esse o link para que a pessoa pode acessar caso ela tenha algum problema e tenha de pedir socorro? Exatamente, esse é o nosso endereço, ele está disponível, existe aplicativo também, ele está disponível na internet, ele é gratuito, é um cadastro muito simples de ser feito e é uma forma muito ágil. Nós temos um índice de resolução de conflitos de aproximadamente 78% e temos mais de 1.100 empresas, salvo engano, que já fazem parte dessa plataforma. É uma plataforma super ágil. Nós realmente convidamos aqueles que têm problemas na área de consumo a fazer parte dela. O índice de resolução é muito positivo. Doutora, muito obrigado pelas informações importantes, não apenas pelo feriado, mas pela retomada justamente dessa atividade econômica. E agora que já estamos daqui a pouco nos encaminhando para o final de ano, tomara que as coisas fiquem cada vez mais fáceis e todos possamos viajar e aproveitar um pouquinho também. Muito obrigado, doutora. Obrigada, nós que agradecemos, à disposição. E veja no próximo bloco, faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2022, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, alerta para as regras das pesquisas eleitorais. A gente mostra já já. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. E, portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a responsabilidade de uma usina no município mineiro de Conquista por acidente sofrido por um trabalhador rural durante o corte de cana-de-açúcar. O trabalhador rural alegou na Justiça Trabalhista ter sido contratado para realizar o corte de cana-de-açúcar e recolher os entulhos da plantação. O acidente ocorreu porque o facão que ele usava ficou preso em um gancho da vegetação.
Em defesa, a usina de alimentos negou culpa pelo ocorrido e afirmou ter adotado todas as medidas de segurança necessárias no ambiente de trabalho. Afirmou também que ofereceu treinamento e alertou o empregado sobre as técnicas de proteção. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença que havia afastado a culpa da usina. O TRT reconheceu que foi realizado treinamento técnico para a função e que foram fornecidas botas e luvas de segurança, equipamentos usados pelo trabalhador, inclusive no momento do acidente. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela terceira turma. Ao analisar o recurso de revista, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, reformou a decisão regional e reconheceu a responsabilidade objetiva da usina. Segundo ele, diversos julgados da Corte Superior estabelecem a responsabilização do empregador em casos de acidente de trabalho ou doença ocupacional envolvendo corte de cana-de-açúcar. O ministro lembrou também que, pela Constituição da República, todos os trabalhadores têm direito a um meio ambiente de trabalho equilibrado que proporcione boa qualidade de vida física, mental e emocional. Todos os ministros da terceira turma acompanharam o voto do relator. Com a decisão, o processo vai retornar para o juízo de primeiro grau para o julgamento dos pedidos de indenização por dano moral, material e estético. Uma bancária que não levou a família ao mudar de cidade vai receber adicional de transferência. É o que decidiu o TST. A bancária foi transferida de Florianópolis, em Santa Catarina, para Curitiba, no Paraná. Ela trabalhou no local por 3 anos e meio, mas a família continuou morando na capital catarinense. Na Justiça do Trabalho, a profissional pediu o pagamento do adicional de transferência em razão da mudança provisória de cidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região entendeu que a transferência foi em função de uma reestruturação da empresa e aceitou o pedido da empregada. O colegiado ressaltou que a medida obrigou a bancária a deixar a família em Florianópolis enquanto esperava uma oportunidade de retornar. No recurso de revista ao TST, o Banco do Brasil sustentou que a transferência foi definitiva, o que afastaria o direito ao adicional. O relator do recurso na 6ª turma, ministro Augusto César, explicou que, de acordo com a orientação jurisprudencial número 113 da seção 1 de dissídios individuais, o pressuposto legal para legitimar o pagamento da parcela é a transferência provisória. O ministro entendeu que a ida para Curitiba não foi definitiva e que, em razão das alterações estruturais promovidas pelo banco, a empregada não tinha outra opção de trabalho. Foi evidenciado que havia ali uma transferência provisória, tanto que ficou afirmado nos autos, né, que essa contingência de a família permanecer à sua espera em Florianópolis, onde residia, e, portanto, a transferência seria mesmo uma transferência provisória. Então, nesse contexto, me parece que está bem aplicada ao J113, por essa razão é que eu não conheço do recurso de revista do banco reclamado. Por unanimidade, os ministros da 6ª turma rejeitaram o recurso do banco e mantiveram a concessão do adicional de transferência. Ano que vem tem eleições gerais e aí vem aquela série de pesquisas. Muita gente já viu ou participou de alguma pesquisa eleitoral. Mas o que nem todo mundo sabe é que elas precisam respeitar algumas regras. Você acompanha as pesquisas eleitorais? Acha que elas são importantes? É importante para a pessoa decidir com quem vai votar, o que é que vai decidir do Brasil. Tem que existir, né? Até porque a gente tem que ter essa noção, né, de quem realmente a gente escolher. Dá para a gente ter uma noção do que as pessoas estão pensando e qual é a opinião delas sobre a pessoa que está no poder agora ou os candidatos que estão por vir, né? Exatamente. Elas indicam como está a popularidade de possíveis candidatos ou mesmo de candidatos que vão disputar a eleição seguinte. Quando não estamos em ano eleitoral, a divulgação de pesquisas é livre. As empresas que as promovem decidem como e quando vão divulgá-las. Mas, em anos eleitorais, existem regras que já começam a valer no primeiro dia do ano.
É o Tribunal Superior Eleitoral que regulamenta o uso, a realização e a divulgação dos dados das pesquisas. Elas precisam ser registradas pelas instituições organizadoras até 5 dias antes da divulgação do resultado. Quando a eleição é para presidente da República, o registro deve ser feito no TSE. Para cargos estaduais, é no Tribunal Regional Eleitoral. Já para municipais, é no cartório eleitoral. E nesse registro, o Instituto de Pesquisa ele tem que preencher diversos dados. Qual é a metodologia que foi usada, a abrangência dos municípios, a quantidade de pessoas que foram ouvidas, quem contratou a pesquisa, qual o valor da contratação. Esse registro, ele, ao mesmo tempo que ele traz a transparência, ele também possibilita a fiscalização. E quem pode fazer essa fiscalização são os demais candidatos, os partidos políticos, as coligações e o Ministério Público. A obrigatoriedade é prevista na legislação eleitoral. A empresa organizadora que não cumpri-la ou fizer um registro irregular pode receber uma multa que varia entre 50 e 100 mil reais. E as penalidades não param por aí. A legislação ela prevê também que quem fizer a divulgação de uma pesquisa fraudulenta está sujeito, além da multa pecuniária, está sujeito também a uma restrição da sua liberdade, uma pena variável entre 6 meses e 1 ano. Em regra, essas penalidades são dirigidas às instituições, aos institutos que realizam a pesquisa. Mas numa eventual pesquisa divulgada de forma fraudulenta, se ficar comprovada a participação do candidato, ele também vai ser responsabilizado. Já a pesquisa, se for reconhecida como irregular ou fraudulenta, será suspensa. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde e até amanhã.